querida ministra da Suprema Corte aqui dos Estados Unidos, né, a Ruth, para quem não conhece, na área do direito e até para o que nós somos hoje, né, o que a gente conseguiu de abertura no mercado, de abertura no reconhecimento da nossa profissão, a gente deve muito a essa ministra que morreu na sexta-feira e agora a gente está aqui com o nosso holding your breath para saber quem é que vai substituí-la na Suprema Corte. Então, assim, ela, para quem não sabe, foi uma das mulheres que lutou 100% fielmente para abrir o espaço para a mulher no mercado de trabalho, né? Então, para quem tiver oportunidade, eu vou deixar aqui a minha opinião para vocês assistirem tanto o documentário sobre a vida dela, também como um filme, né, que foi feito baseado na vida dela. Então, para as pessoas do direito, né, ela é uma pessoa muito inspiradora. Então, eu queria deixar a imagem da Ruth para vocês hoje, como mulheres se empoderarem mais, né? Então, esse passo, né, de vocês estarem aqui hoje assistindo essa palestra, a parte legal, né, de todo negócio é um princípio de tudo, né? Você vai querer saber como é que você vai se proteger, como é que você vai proteger os seus bens pessoais, como é que você vai proteger os bens da sua empresa, como é que você vai pagar os impostos, né? Os impostos relacionados à sua renda pessoal e à renda da sua empresa. Então, essa apresentação de hoje, ela tem uma relação linear entre ordenamento jurídico e impostos, né? E o ordenamento, no caso, de tributos. Então, é interessante até que a Julie está assistindo a nossa palestra hoje e em nenhum momento aqui eu sou especialista, tá? Em direito tributário. Se tiver alguma pergunta específica com relação a tributos, vocês têm que falar ou com o CPA de vocês, tá? Ou com um advogado especialista em tributo. Mas como é um assunto que eu não poderia falar do ordenamento jurídico sem falar um pouco do tributo, eu vou pincelar um pouco com relação a isso e às empresas. Então, a gente vai começar aqui essa minha primeira página, nada mais é do que o nosso Beloved Texas, né? Eu estou aqui há 15 anos em Houston e eu sinto como se fosse eu chamo o Texas como o meu país de escolha, porque é um estado que é super business friendly, tá? Por muitos e muitos anos ele está no top 10 estados para você abrir um negócio aqui nos Estados Unidos. E aí eu vou falar sobre os benefícios durante essa palestra. Então, nós já estamos na frente, né, na corrida de conseguir angariar sucesso na frente de muitas outras pessoas em outros estados, tá? Então, quando você vai abrir a sua empresa, né? Quais são os fatores que você tem que considerar, né? O que é que você tem que pensar? O que é que você tem que colocar na balança? Primeiro de tudo, quando você abre qualquer empresa em qualquer estado dos Estados Unidos, pode ser que aquele estado ele requeira que você pague também imposto estadual, tá? Imposto de renda estadual. Por exemplo, aqui no Texas, um dos fatores é que você não paga imposto estadual, né, sobre sua renda. Se você for, por exemplo, para a Califórnia, eu acredito que lá paga imposto de renda estadual. Se eu estiver errada, Julie, me corrige. Mas o Texas, ele tem esse benefício, né, de você não pagar imposto de renda a nível estadual. Você vai pagar somente a nível federal. Primeiro de tudo é isso, você tem que considerar... Desculpa, interromper um minutinho. Julie, se você quiser deixar teu microfone aberto, que daí... eu fiz agora, desculpa interromper. Só dois adendos pequenos a esse que a Bruna está falando. Só existem 7 estados nos Estados Unidos que você não paga imposto estadual e vocês podem fazer um Google. Mas existem taxas, por exemplo, na Califórnia, para você ter uma empresa, você tem que
pagar $800 para ter essa empresa. Na Flórida custa 183, no Texas é 0, sendo que se você atrasar, você paga uma multa de 50. Pronto, aí a Bruna continua. Então, pronto, é importante isso, né? Ponderar qual é o estado que você paga imposto estadual sobre renda, né? Então, boa notícia, só temos 7 que você tem que pagar, mas existem outros fatores que você tem que ver diretamente com o seu CPA. O outro fator a ser considerado é o imposto sobre vendas, né? Existem estados que você paga, você vai ter que, na verdade, você coleta um imposto em benefício do governo, no lugar do governo. Então, quando você, por exemplo, vende um produto online, ou então quando você tem uma loja física, quando você presta algum tipo de serviço, né? Nem são todos os serviços que existem essa taxa que se chama Sales and Use Tax. Existem, e cada estado, de novo, tem uma alíquota diferente, né? De quanto você vai ter que coletar em benefício do estado para passar, no caso, para o governo. Então, por exemplo, quando você vai na Ross, na Home Goods, aqui no Texas, você paga, aqui pelo menos no Harris County, é 8,25%, né, de imposto de renda. Então, esse valor que a Ross, a Home Goods, ela cobra sobre o valor que você comprou de produto, eles repassam para o governo do Texas. Então, vocês têm que ponderar de novo qual é a alíquota, né, que vocês vão ter que coletar em benefício do governo para a venda de produto. E aí depois eu vou entrar mais em detalhes com relação se você abre uma empresa aqui no Texas ou em qualquer outro estado e vem fazer negócios aqui no Texas ou em negócios em outros estados também, porque isso vai ter um peso também se você deve coletar ou não imposto sobre venda nesses estados onde você conduz business, tá? O terceiro fator é o franchise tax, né? Que eu não sei se essa taxa aí que você falou, Julie, de 800 ou 0 ou de 180 que você falou da Flórida tem a ver com o franchise. Não, cada estado, por exemplo, as pessoas que abrem uma empresa em Delaware, então elas acham que não vão pagar nada. Você tem que pagar uma taxa anual para cada estado. Cada estado a taxa varia. Tem estado como o Texas, que não tem nenhuma taxa, mas a Flórida tem, a Califórnia tem, Delaware tem, então isso varia de estado para estado. Como é o nome dessa taxa? É uma taxa que você é obrigado a pagar por ter uma empresa naquele estado. Eu, por exemplo, tenho uma empresa no Texas e quando eu morei na Califórnia, eu abri a mesma empresa que nós chamamos Foreign Entity. Ela não é uma Foreign Entity, ela não é de outro país, ela é de outro estado. Então, se eu tenho uma empresa na Flórida e eu venho para o Texas, eu posso ter a minha própria empresa aqui, nós chamamos de Foreign Entity. O Franchise Taxes e o Annual Report é outra coisa. Aqui no Texas, nós chamamos Franchise Taxes e Annual Report. Na Califórnia, nós chamamos a cada 2 anos de Information Report. Então, cada estado tem um requerimento diferente de file, ou anual ou bianual. Tá. E esse franchise tax que a Julie está falando não é uma alíquota sobre renda, né? É sobre patrimônio líquido. Não, é sobre renda. Quem no franchise Deixa eu tax, colocar aqui no... quando você tem eu, por exemplo, quando faço income taxes, eu já faço tudo junto. O meu sistema é professional, faz tudo junto. Então, tem um limite. Quando você ganha, eu tenho clientes que, claro, ganham mais de 1 milhão, 1,2 milhões, eu não me lembro muito bem o limite, e daí ele paga franchise taxes sobre esse valor, sim. Normalmente até 1 milhão você não paga nada, mas você tem que fazer o report. Se você não fizer, você paga multa de 50. E no Texas você tem 2 reports, o Information Report e o Franchise Tax Report, que são obrigados anualmente.
Tá, depois eu passo mais informação sobre a questão do patrimônio líquido para vocês. E, de novo, né, aqui como a questão da formação e registro da empresa em estados distintos. Como a gente está falando de pequenas empresas aqui, ou então de médio porte, nós estamos falando de empresas de grande porte, se você abrir uma empresa no Texas, vamos dizer que você abre um e-commerce, né? E você vai vender produtos, por exemplo, em alguém que mora em Nova York, né? Dependendo do nexo que você tenha com Nova York, você pode ser considerado uma empresa que está fazendo business em Nova York. E quando você faz business em Nova York, você vai ter que ou se registrar como uma foreign entity, como a Julie falou, você vai ter que pagar franchise tax, dependendo da regra do estado, e você vai ter que também pegar uma permissão, né, para coletar esses impostos sobre venda. Então, esses fatores são todos importantes quando você vai decidir em qual estado você vai incorporar a sua empresa, tá? Porque você pode, como eu falei, você pode simplesmente ficar 100% relacionada somente com o Texas, mas se você começar a vender, você começar a fazer transações, você tem empregados, ou então até contractors em outros estados, dependendo do estado, isso sim vai fazer com que você tenha nexo com esse estado e você tenha que pagar, quer seja franchise tax, quer seja você ter que registrar a sua empresa como uma foreign entity, ou você ter que pegar uma comprovação, né, no caso, uma permissão para coletar sales and use tax, e pode ser que você pague imposto de renda a nível estadual. Então, de novo, né, por que o Texas é um estado favorável para se fazer negócios, né? Primeiro de tudo, funny enough, ela é a nona maior economia entre todas as nações do mundo, quando a gente fala do Texas em si, né? Então, com isso vem, né, um grande número de empregos, né? Então, baixo desemprego. Agora a gente está vivendo um momento especial na história, todo mundo está em crise, então a gente não pode levar esse tempo como um fator de determinação. Mas a gente tem também aqui muitas empresas Fortune 500, né? Por exemplo, as pessoas daí de Austin, eu vi alguns falando da Dell. Aqui em Houston a gente tem a Exxon, tem a Chevron. Então, assim, mesmo com o seu pequeno negócio ou um negócio de médio porte, você sempre vai ter a vantagem de ter os seus clientes aqui no Texas. Por quê? Porque vai ter pessoas que querem vir morar aqui. Eu vi agora, né, teve uma onda muito grande de gente de Nova York, principalmente da Califórnia, há algum tempo, vindo para o Texas, né? Aqui, o Austin, por exemplo, quem está aí é conhecido como o Silicon Valley, né? Do Sul. Então, a gente está vendo que em Austin, muitas pessoas estão vendo, por exemplo, o valor do real estate está aumentando, porque as pessoas estão vindo da Califórnia, querem comprar casa, então a demanda aumentou, né? Então, existem um certo número de real estate disponível, então as pessoas estão brigando pelas propriedades e sim, as propriedades estão aumentando de valor. De novo, imposto sobre vendas, né, que a gente está falando de até 8,5%, então o mínimo é de 6,5% ou 6,25%, e o condado, cada condado, eu não sei como é que seria, quanto é que é em Austin, mas aqui em Harris County, aqui em Houston, somado com o mínimo, chega a 8,5%. Como a Julie falou, você não precisa pagar franchise tax se você ganha menos, né? No caso, patrimônio, a renda é menos do que 1,2 bilhões, né, de dólares, mas se você... Então, assim, eu acho que seria a maioria dos casos, né, que a gente está falando aqui dos negócios. Então, vocês não pagariam esse franchise tax, mas teriam que reportar de qualquer maneira. Não existe imposto de renda estadual, né? A lei e a jurisprudência são altamente favoráveis aos empresários, então é bem mais pró-empregador aqui no estado do Texas.
E, de novo, né? Cultura diversificada, clima maravilhoso, pelo menos para mim que sou do Nordeste, eu não sofro muito com esse calor, e o baixo desemprego, tá? Então, como eu falei a princípio, por muitos anos ele continua como os melhores estados para se fazer negócio nos Estados Unidos. Então, aqui, quando eu comecei a falar, né, na apresentação, a diferença, existe um limiar, uma fine line entre a seleção de acordo com o ordenamento jurídico e a seleção por conta do impacto tributário nas empresas, né? Então, quando você elege uma empresa, quando você decide qual empresa você vai abrir, você tem que saber, número 1, quais são as proteções que essa empresa vai me dar a nível de proteção de patrimônio, de responsabilidade, né, jurídica. De novo, se eu quiser, por exemplo, se eu tenho sócios, como é que eu vou conseguir desfazer essa empresa? Vai ser fácil, vai ser difícil? Essa empresa é fácil de abrir, ela é fácil de fechar? Quanto tempo eu posso ter essa empresa? Quantos sócios eu posso ter na empresa? Então, tudo isso são fatores que você vai ter que conversar com um advogado. E aí, claro, vai entrar o CPA junto com você para saber se a entidade jurídica ela vai ter o impacto tributário também que você procura, né? Então, os tipos de empresa, né, que existem aqui no Texas, tem o solo proprietorship, que é nada mais do que você começar a fazer... Alguém estava falando? Não. Então, se você começa, por exemplo, a fazer bolo na sua casa, vender docinho, e você não registra essa empresa com no caso, o Secretary of State, né, aqui do Texas, essa empresa é um solo proprietorship, né? Então, ela não dá para você nenhuma proteção jurídica. O que é que isso quer dizer? Que se um dia você tiver uma pessoa que não gostou do seu bolo e quiser entrar com um processo, né, entrar com um litígio contra você e pedir, por exemplo, danos morais ou danos patrimoniais, porque, vamos dizer, se ela se sentiu mal com o bolo e teve que ir para o hospital e quer que você pague as contas, por exemplo, do hospital, por conta do bolo, do como o bolo foi feito. Se você perder, no caso, né, esse litígio, e assim, gente, eu estou usando um exemplo bem chulo, tá? Bem assim do dia a dia, para a gente tentar entender mais fácil essas definições. Então, se você perder esse litígio, no caso, o plaintiff, né, essa pessoa que entrou com o processo contra você, ela pode tanto pegar, como não existe uma entidade jurídica, né, não existe a pessoa jurídica diferenciada da pessoa física, a pessoa física vai ter que usar o patrimônio pessoal para pagar esses custos. Tá? Então, assim, o solo proprietorship, ele não dá nenhum tipo de proteção na esfera jurídica. E se você, por exemplo, tem a sua vizinha, né, e vocês duas adoram, vamos dar outro exemplo aqui de tipo de negócios, vocês querem oferecer uma consultoria profissional, vamos dizer que vocês querem dar consultoria de coaching, e vocês duas decidem montar uma parceria. Só que vocês não fazem nenhum tipo de registro no estado do Texas, vocês não fazem nenhum tipo de contrato entre vocês. E aí vocês formam uma general partnership. Nessa general partnership, de novo, não existe proteção dos seus bens, tá? Porque não existe uma pessoa jurídica diferenciada da pessoa física. E aí, no caso, vocês vão ter que ir para o litígio, as duas pessoas, e tentar provar para o juiz que vocês deveriam ter, no caso, os liabilities, né, diferenciados. Mas aí, good luck, porque vocês não têm nenhum tipo de documentação fazendo essa distinção. Então, vocês podem ser jointly, né, quer dizer, vocês duas vão ser responsáveis, e severably,
liable, quer dizer que eles também podem dividir a responsabilidade entre vocês, mas é como se fosse uma pessoa só de liability. Nesse caso aqui, vocês vão ser taxados, no caso, como numa Schedule C, né? O que a empresa ganha, a Julie vai reportar no Schedule C, e o Schedule C vai virar como um income pessoal de vocês, e cada um vai ter que pagar a Self-Employment Tax, né? A segundo tipo de empresa é a mais comum, né? A queridinha, eu acredito, de Só um muitas momento. No sole proprietorship, se a pessoa tiver um liability insurance, o liability insurance cover all the problems. E você pagar self-employment é uma coisa muito boa. Muitas pessoas não entendem isso. Por que é bom você pagar self-employment? Porque você vai ter direito ao seu retirement, você vai ter direito a Medicare e a Medicaid. Então, Medicare e Medicaid, você não paga nem remédio, nem hospital quando você tem 65 anos, tá bom? Desculpa. Não, tudo bem. E assim, insurance é insurance, né, gente? A insurance, você faz um contrato com a insurance, ela vai cobrir o que quer que seja que você tenha contratado. Isso aí, na verdade, é uma questão separada que a gente vai entrar mais em detalhes nos próximos slides, mas por regra de legislação, na legislação, né, que a gente chama de default, o sole proprietorship não tem essa proteção de assets pessoais, a não ser que, como falando, insurance é separado, não tem nada a ver com ordenamento jurídico. Isso é um contrato que você faz com uma empresa privada para cobrir, no caso, malpractice, né, os maldanos para você. A segunda, né, é o LLC ou PLLC, que é a queridinha, né, de todo mundo. São empresas que você pode ou ser sozinha, você pode ser um single member LLC, ou você pode ser um multi-member PLLC ou LLC, né? Só uma coisa, PLLC é somente para attorneys? Eu vou falar isso, Julie. Ok, legal. Tá, então pode ser multi-member ou single member, né? Então, são empresas que são gerenciadas ou pelos próprios membros, né? Ou pode ser elegido alguém para gerenciar a empresa de vocês. Pode ter vários sócios, né? O bom do LLC, do PLLC, é que dependendo de como seja o setup da empresa, vocês podem ser taxados ou como Schedule C, que essa como se chama? É a pré-definição regulatória se você for um single member, né? Se você é um multi-member e não faz nenhuma eleição de taxas, né, de tributos, você vai ser taxado como uma partnership. Agora, você tem a chance, né? Acho que a beleza do LLC, do PLLC, é que você pode ser taxado como um S Corporation. Só mais uma coisa, mas talvez você venha falar, mas um non-resident não pode ser um small corporation. Tá. Tá? Sim. Eu ia falar isso também. Tudo bem. Okay. Vamos fazer o seguinte, deixa eu terminar todo o slide. Tá. Aí, se você quiser adicionar uma coisa, fica mais fácil. Legal. Eu tô ficando velha, Julie, então meu pensamento vai quebrando no meio do caminho. Tá. Então tá. Então, qual é a beleza de um S Corporation? Quando você é taxado com um Self-Employment Tax, como a Julie falou, tem os benefícios, porque você vai coletar imposto sobre Social Security, sobre Medicare, sobre, claro, o valor que você vai reportar no seu imposto de renda. Quando você faz um S Corporation, você pode receber salário, né, dessa S Corporation, e a S Corporation, a empresa vai pagar, no caso, metade do seu imposto de Social Security
e Medicare você vai pagar a outra metade. E o outro valor que sobra, que não é salário, você não vai precisar pagar self-employment tax, né? Você vai pagar, no caso, imposto de renda. Mas tanto S Corporation, como Partnership, como Schedule C, é como se são pass-through entities, porque a empresa não vai pagar imposto de renda a nível empresarial, né? Somente vai passar para os indivíduos. Como a Julie falou, essa S Corporation, ela não necessariamente é uma entidade que é uma corporation, né? Não é uma legal entity corporation. Você não pode ter ninguém que não seja US resident, né? E aí US resident para tax, né? Para o IRS, é quem é cidadão americano, quem tem o green card ou que passa pelo substantial presence test, né? Então, assim, eu acredito que a maioria das pessoas aqui nessa palestra são considerados US residents para tax purposes, né? O PLLC... Não obstante, quem tem visto F1 e J1 é considerado non-resident. Depois de 5 anos... depois de 5 anos que esteja nos Estados Unidos, é diferente, o JUF, aí já é US resident. Porque, na verdade, o income de J1 e F1, como você não é considerado US resident, então quer dizer, você não vai ter nenhum benefício do Social Security e Medicare, você nem precisa coletar Social Security e Medicare taxes sobre esse salário. A partir dos 5 anos, aí já é diferente. Então, PLLC é uma Professional Liability Company. Então, se você é um professional, por exemplo, advogados, empresas de advogados, todos são advogados, você pode abrir uma PLLC, né? Então, é um Professional Liability Company. Se você faz uma sociedade de médicos, se você faz uma sociedade de psicólogos, então é para professional, quer dizer que precisa uma licença para você praticar aquela profissão específica. Essa quarta opção aqui que eu coloquei, que é o corporation, não acredito que seja o caso das pessoas aqui que vão abrir empresa, ter um interesse em abrir uma corporation. Mas se você pensa em ter uma empresa com mais de 100 sócios, se você quer, por exemplo, tornar a empresa pública um dia, você tem uma startup de software e você quer raise more funds para a empresa, você quer investidores, né? A corporation é a melhor entidade para você fazer isso. Agora, se você tem uma empresa pequena, o corporation não é a melhor opção, primeiro porque existe bitributação, né? A empresa vai ser tributada e você, a nível de shareholder, também vai ser tributado, né? Todas as outras entidades que eu falei, você tem um pass-through no taxation. E a última de todas é o partnership ou limited partnership, ou LLP. Nesse caso, ela é muito parecida com o general partnership que eu falei, mas a diferença é que você vai registrar a empresa e você vai ter um contrato com esse seu sócio, né, para determinar como é que a empresa vai se dissolver, se existe algum tipo de disputa entre os sócios, existem regras que são determinadas pelos documentos que regem, no caso, a sociedade, tá? Então, Júlia, é a sua oportunidade de adicionar. Ok, então acho que a Júlia não vai adicionar nada. Só um minutinho. Antes da Júlia adicionar, tem umas perguntas que são relacionadas ao slide anterior. Então, tá. Se a gente puder responder já para depois não entrar no outro, só essas em relação ao slide anterior. Tá. Aqui, ó. Deixa eu ler para você. Aqui está escrito Guilherme, mas não é Guilherme. Enfim, mas tudo bem. Tem uma pessoa aqui que está perguntando. Gostaria de saber hoje a diferença entre C Corp e LLC para alguém que não tem visto de trabalho nem autorização de trabalho. C Corp e LLC
para alguém que não tem permissão de trabalho e nem visto de trabalho. Isso. Tá. Eu acho que C Corp, a gente está falando, eu estou acreditando que essa pessoa está perguntando S Corp. É C. Não, ele falou C Corp. Ok. Porque assim, C Corp. Eu tenho muitos clientes que têm C Corp e não moram nos Estados Unidos. Você não precisa morar aqui para ter uma C Corp. É super fácil ter uma C Corp. Uma Small Corp, você tem que morar aqui. Você tem que ser ou Green Card Holder ou US Citizen. Você não pode ter uma Small Corp sem isso, em hipótese alguma. A diferença de uma LLC para uma C Corp é que a C Corp paga duplo imposto, paga como empresa e paga como pessoa física. Mas, normalmente, quando as pessoas moram fora, elas vendem coisas aqui nos Estados Unidos. E elas fazem de tudo para não pagar imposto de nenhum jeito. Elas normalmente nem declaram nada como pessoas físicas, o que é um erro muito grande. Mas a grande diferença é que uma C Corporation paga imposto e a pessoa física que é um dos donos da C Corp também pagaria, né? E uma LLC você não paga imposto. Você não paga imposto numa partnership, numa LLC, numa LLP ou PLLC. Quem paga imposto é a pessoa física. É taxado uma vez única. Mas o imposto é menor do que quando você paga como um sole proprietor. É só essa a diferença. Mas eu vou entrar um pouquinho mais. Eu acho que eu lendo pela entrelinhas, talvez essa pessoa tá ilegal aqui nos Estados Unidos. Eu não sei. Ela fez uma outra pergunta aqui que é a Tereza, né? Ela perguntou se ela tiver o F1 por mais 5 anos, se é possível ter a LLC. Então vamos lá, gente. A gente está entrando aqui já numa pergunta que é um mix de imigração com direito de abrir empresa ou não, tá? Então, quando você tem o F1, você está estudando, né? Você é um full-time student, ou então você tem o OPT ou um CPT. Ou então você trabalha um campus. Se você tem o OPT, né? Você pode muito bem abrir uma empresa para você e você se contratar por essa empresa. Não tem problema. Agora, se você... E aí eu estou falando já do âmbito imigratório. Porque aí a questão de abrir empresa, o Texas Secretary of State não está preocupada qual é o seu, nesse caso, o seu status legal. A Tereza tem o visto L2, mas o sócio tem o visto F1. Essa é a pergunta da diferença do LLC para o C Corp, eu acredito. É essa? Ou essa do F1? É ela que está perguntando. Ela tem o F2 e o sócio tem visto de estudante. Se tem algum problema com relação a isso? Se ela for uma investidora passiva, enquanto ela está estudando sem ter a permissão de trabalho, eu não vejo nenhum problema imigratório para quem tem o F1. O problema é o trabalho, né? Se você for gerenciar a empresa, se você for virar empregado da empresa, se você for prestar serviço para a empresa como independent contractor, aí é um problema de imigração. Aí já é outra coisa, não tem muito a ver com a abertura da empresa em si. E aquela questão que você falou até da consultoria, que no Sole Proprietor deu o exemplo aí do General Partnership, quando a pessoa entra em sociedade numa empresa de consultoria, que não é um PLLC, que é uma sociedade de profissionais, né? Então, nesse seria mais adequado a LLC. Sim. De qualquer maneira, qualquer tipo de empresa, quando você vai fazer sociedade, o recomendado básico é que vocês montem uma empresa. Agora, a gente entra no limiar. Você abriu a empresa e agora você tem o visto apropriado? Aí a gente já está entrando na esfera imigratória, entendeu, Kátia?
Porque se você tiver um Desculpa L2... interromper, é que nem a Bruna falou, a Bruna está correta. Quando você prepara o imposto de renda de uma pessoa que tem um F1 ou J1 que não poderia trabalhar, ou quer dizer, não pode, é como a Bruna falou, e que às vezes as pessoas não entendem bem, quando ou CPA, ou contador, ou tax prepare, prepara o income tax, ele tem que colocar aquela pessoa como passiva. É só um clique que a gente dá. Ou você é passivo ou você é ativo. Se você é passivo, não vai gerar problema, porque você pode ser dono de uma empresa aqui que gera dinheiro e que gera trabalho para outras pessoas sem nenhum problema. Agora, entre aspas, você tem que ser uma pessoa passiva, tá? Para efeitos de imigração. Isso, então, assim, abrir a empresa não é o problema é qual o limiar do trabalho. Eu não sei se eu respondi a pergunta ou não. Sim, sim. Mas tá? o L2 é tranquilo, só os problemas maiores é o J1 e o F1, você falou, né? Não, é o seguinte, o L2 vai ter a permissão de trabalho, então você pode trabalhar para quem você quiser. O F1, você tem que estudar. Quando você não está estudando, você tem uma permissão de trabalho de qualquer maneira, que seja um OPT, um CPT, um Campus Employment, né? Se você for abrir a sua própria empresa, essa própria empresa pode sim empregar você com o OPT, que é a permissão de trabalho. O problema vai virar, você não tem mais a permissão de trabalho e você continua trabalhando para essa empresa. Aí é um problema. O J1 é a mesma coisa, porque o J1 é ainda pior. Por quê? Porque o J1, você, dependendo, existem vários tipos de... o J1 é um intercambista, né? Então, existem vários tipos de J1. Existe o trainee, existe o intern, existe o camp counselor, existe o pesquisador, existe o professor de faculdade, existe o estudante de faculdade. Então, existe, por exemplo, o intercambista que vai fazer high school. Depende do tipo de J1. Então, se você é um J1 somente passivo, como a Julie falou, não tem problema. Você pode, por exemplo, investir na bolsa de valores, você está investindo passivamente. Você não pode trade profissionalmente. Mas se você bota lá, você está fazendo uma coisa amadora, são só os seus investimentos no trade, não tem problema. Então, é tudo igual, gente, é tudo ok. Qual é o limiar de trabalho? Eu posso trabalhar ou não posso trabalhar. Agora, se você está ilegal e você não tem nenhum tipo de perspectiva, se você está violando ou não o seu status, se você está trabalhando ilegal ou não, aí se torna irrisório, né? No caso, esse assessment, né? Se realmente você vai estar violando alguma coisa, não, porque eu já está violando anyways, então a abertura da empresa ou não vai ser o grande diferencial. Então, F1 e J1, via de regra, pode ser só passivo, né? Você pode abrir a empresa sendo acionista passivo. É a mesma coisa, por exemplo, eu estou investindo em um fundo, né? Por exemplo, eu invisto em um fundo na Europa. É um fundo que tem que angariar 5 bilhões de euros para investir em várias empresas, vamos dizer, de apartamentos ou então de resorts. E eu invisto esse valor como uma parceira. Eu tenho, por exemplo, uma partnership na Europa, né? Então, eu não estou nem fisicamente na Europa, mas eu sou acionista de uma empresa. E eu estou ganhando de volta a renda, no caso é interesse, do valor que eu coloquei nesse investimento. Então, a mesma coisa, vamos pensar em um banco. Essa empresa é um banco para você. Você coloca o dinheiro, você vai ter algum tipo de retorno desse banco e tá tudo ok. Agora, se você olhar para a parte da imigração, aí já vai ter que ter outro nível de outros óculos, né? Olhar com isso com outra visão. Certo. A última pergunta que colocaram desse slide, só para a gente seguir, aqui, eu estou tentando entender a vantagem de ser solo proprietor versus LLC. Por que alguém arriscaria ter liability nos seus bens se pode ser uma LLC e não correr risco? Não, eu pelo menos o que eu vejo, né? O que eu faço do meu lado, eu já não sei a Julie do lado de taxation. Mas quando eu penso do lado jurídico, 100%, mesmo que seja um single member, eu sempre penso na LLC.
Até porque, se você for um tax resident, você pode fazer a eleição do S Corporation, né? Eu acho que o solo proprietorship, na questão de liability, de diferença com o LLC, vai ser somente você tem a pessoa jurídica, você vai ter os bens dentro da pessoa jurídica e você vai ter os seus bens diferenciados como pessoa física, né? Mas existem pessoas, por exemplo, que não querem ter o trabalho de registrar a empresa, não querem ter que fazer o annual report com franchise tax, não querem gastar o dinheiro que seja para abrir a empresa com o Secretary of State. Então, existem N razões para pessoas não fazerem, não abrirem uma empresa, ou então acham que é uma coisa muito difícil. Uma coisa que abrir empresa aqui nos Estados Unidos, pelo menos aqui no Texas, é uma coisa muito simples, né? Assim, abrir a empresa em si. O mais complicado é gerenciar, é você fazer o estatuto social, né? É você fazer o operating agreement. Isso se torna mais complexo. Então, se você é uma pessoa só, eu sempre recomendo fazer a LLC. Não sei você, Julie, porque pelo menos do lado legal, jurídico, você está protegendo os seus assets pessoais. Você tá Não, fazendo na essa verdade, diferenciação. não. Você, quando sozinha, você nada mais é um sole proprietor. Se você não Julie, tiver uma liability insurance, você não está protegido. Se você, porque você, quando abre uma LLC, uma pessoa só e continua, você ainda vai ter que fazer o seu income tax no seu Schedule C. Então, não existe diferença, tá? Você não protege nada. Não a ponto de vista do IRS, eu não sei. não, eu tô falando legal, Julie. Não tô falando de IRS. Tá tô bom. falando É legal, de eu não vista sei. legal. Legal é a sua parte. Mas, sim. Esquece, eu não tô falando nada de tax, ok? Esquece. Ok. Estou falando, gente, Porque pra juridicamente. gente também, Se você... no IRS, por exemplo, para você ter uma partnership, você não precisa ter um registro, né? Você pode até fazer, como eu tenho uma grande advogada, até uma cliente minha, ela fez um contrato, um business agreement e registrou isso no Texas Controller. Mas, se ela não tivesse registrado, se você fizer um verbal agreement com alguém, você tem uma partnership. A única coisa que você tem que fazer é pegar um EIN no site do IRS e você fazer o seu file 1065, porque aqui a sua palavra vale. Então, se você tem um verbal partnership com alguém, você tem uma partnership, né? É claro, ela como advogada, ela registrou dela no Texas Controller, mas a princípio, quando você tem uma LLC de uma pessoa só, você ainda é um proprietor. Eu posso ser uma PLLC porque eu sou uma contadora, eu tenho uma licença. Normalmente uma PLLC é para advogados, médicos, contadores. Mas eu pedi permissão para ser um small corp. Eu me pago salário. Por que eu me pago um salário? A minha empresa me emprega porque eu quero ter direito aos meus benefícios futuros. E foi como a Bruna falou. Eu pago self-employment, eu pago posto do meu salário, do meu W2, eu tenho meu W2, e o restante que eu tenho mais profit na minha empresa, eu não tenho que pagar self-employment. Então, se eu não me der um salário como uma small corporation, eu estou lascada. Eu não vou ter pontuação nenhuma no Social Security. Então, isso não é bom para mim. Perfeito. Eu estava só perguntando, Bruna, foi eu que perguntei a Silvia, uma questão mais de liability, por exemplo, se querem tomar minha casa. Se eu sou LLC, não, pelo que eu entendi, não poderiam. Mas se eu sou solo proprietorship, aí podem, correto? Corretamente. Isso aí não tem nada a ver com imposto de renda que eu estou falando. Estou falando de legal protection. Isso, exato. Legal protection. Por exemplo, se você é um solo proprietor, quer ter as vantagens que tenha do IRS. It doesn't matter no lado legal. Se você não tiver nada que proteja você, um insurance, por exemplo, eles podem ir no teu banco, pegar os teus assets e você ter que pagar o liability. Se você tem um LLC, você vai ter a conta da sua LLC, você vai ter os bens da sua LLC. Então,
ninguém vai poder tirar isso de você, né? Não vão poder tocar o seu patrimônio pessoal, a não ser que a gente esteja falando de uma coisa muito mais complexa, que é o corporate veil, que é o que alguém chega lá no juiz e fala, olha, a Bruna só montou essa LLC aqui de fachada, mas na verdade ela é para ser uma pessoa só, então eu quero atingir os bens pessoais dela. Isso se chama corporate veil, tá? Então, assim, nada a ver com imposto de renda, gente. Essa é legal protection de assets, ok? A questão de imposto de renda, aí já é outra coisa. A única coisa que eu sei é que com o LLC você pode, ou se você é um single member, ser taxado, você escolher ser taxada como Schedule C, ou se você for receber um salário como S Corporation, e você vai ter o que não vai para o seu salário que sobrar lá de renda, você não vai precisar coletar self-employment tax. Então, é só isso que eu queria dizer. É legal protection, tá? É em proteção dos seus bens. Então, mesmo que você, de novo, sozinha, seja uma pessoa só, de um business só, é bom que incorpore uma empresa, que não fique como solo proprietor, tá? Eu não sei se ficou clara. Sim, perfeito, muito obrigada. Tá. Então, como eu tinha falado, né? A gente estava falando, abrir uma empresa aqui no Texas é muito simples, né? Primeiro de tudo, você vai procurar se aquele nome está disponível, né? Aqui no estado do Texas, até porque você vai pensar na questão do seu branding, né? Do trademark, como é que você vai proteger o seu nome dentro do estado do Texas. Então, você vai procurar por homônimos, você vai procurar por nomes que sejam parecidos com o que você quer abrir, para não ouvir nenhum tipo de problemas no futuro de litígio de branding, né? Isso é o mais importante. Você vai procurar se o nome está disponível ou não. Segundo, uma vez que você saiba que o nome está disponível ou não, você vai protocolar, né, um Articles of Formation junto com o Secretary of State. De novo, é um formulário muito simples, se você quiser fazer online, não precisa de advogado, não precisa de contador. A diferença é que se a pessoa tiver uma conta, né, com o Secretary of State, dá para fazer online, é mais fácil, mas você consegue abrir sozinho, sem problema nenhum. E no final de tudo, o que é mais importante é o que você, como eu tinha falado, o que vai gerir, né, as relações de negócio entre você e os seus sócios, né, e até mesmo com você, porque se você for um single member LLC, como eu estava falando da questão do corporate veil, é muito importante você ter um operating agreement, no caso do LLC, porque isso seria um documento adicional para você mostrar para a corte que realmente existe essa diferença entre a pessoa jurídica e a pessoa física. Então, esse documento jurídico, quando é uma corporation se chama bylaws e quando é um LLC se chama operating agreement, é muito importante para você, quando tem os sócios, né? Isso é mais importante ainda, porque é um contrato entre os sócios, né? Como se fosse no Brasil o estatuto social, né? No Brasil, eu acredito, como vocês têm familiaridade com esse documento, é a mesma coisa, é um contrato entre as partes, porque você sempre começa o namoro com amor, né? Vai começar também o business com amor. E depois, daqui 2, 3, 4, 5 anos, o que é que acontece? Você vai ter que dissolver a empresa, quando você vai ter que fazer a divisão dos bens da empresa, se você vai ter que pensar quem é que vai gerenciar a empresa, você vai ter que pensar quem é que vai ter poder de voto, né? E aqui, quando você tem uma corporation, geralmente você vai ter um board of directors, né? Você vai ter que ter todos os encontros desses membros do board of directors, vai ter que ter minutes desse encontro. Mesma coisa com a LLC, sempre é importante os membros, né, formalizarem os encontros nos minutes. Por quê? Porque quando você sempre vai voltar no histórico daquela empresa, você vai saber quais eram as atuais intenções dos gerentes, dos executivos, dos diretores da empresa. Então, o mais importante aqui desse slide que eu queria passar para você não é a simplicidade da abertura da empresa, porque isso é simples. É o que vai acontecer depois e o what next, né? O que a gente vai fazer depois disso.
Então, essa é a assinatura do documento que eu falo que regula as atividades da entidade. Com Corporation é bylaws e com LLC é um Operating Agreement. Alguma pergunta com relação a esse slide? Eu tenho. Vou ler aqui rapidinho, Bruna, para você responder. Se como corretora de imóveis e casada vale mais a pena ter a LLC. E a Silvia perguntou se o nome estiver disponível no Secretary of State of Texas, não quer dizer que esse nome esteja disponível a nível nacional? Ela quis perguntar. Não, porque o database, de novo, é por estado, né, gente? Ah, tá, isso que eu queria saber. Então eu posso registrar, se não estiver disponível no Texas, eu posso registrar e não ser liable, que eu estou pensando mais em trademark, porque trademark é nacional. O mais importante na questão do trademark que eu recomendo fazer é, por exemplo, que você pode ter o símbolo, né, do trademark e você pode ter somente o nome. Então, vamos dizer que existe a empresa ABC Inc. Existe a empresa ABC Inc. lá em Delaware. Mas o símbolo da empresa ABC Inc. é diferente da sua ABC Inc. daqui. E aí você pode ter uma defesa em falar que não houve infringimento de trademark law, porque as empresas são distintas para o público, porque o símbolo é diferente. Mas se você quiser 100% de certeza que isso não vai dar certo, o mais importante para a trademark seria você contratar uma empresa de intellectual property e eles fazem toda a procura para você de nomes nacionais e de designs nacionais também, de marca. Por exemplo, a minha empresa é Immigration Nationality Law Group PLLC. Existe uma empresa em Louisiana que é Immigration and Nationality PLLC. Várias vezes as pessoas me perguntam, mas essa é a mesma empresa que existe em Louisiana, né? Existe aqui no Texas? E você fala, não, é diferente. Então, assim, a questão do nome, se você quiser ter 100% de certeza que não vai ser o mesmo nome em outro lugar, seria, assim, a maneira mais fácil de você saber se existe o nome é contratar uma empresa, essas empresas especializadas em propriedade intelectual. Porque o estado do Texas não vai ter o nome de todas as empresas em todos os estados dos Estados Unidos. Então, assim, de novo, é um fine line entre qual é o infringimento. É o infringimento do nome, é o infringimento da marca, né? Então, depende como é que você vai querer fazer sua marca, depende como é que você vai querer colocar o nome no logo. Tem várias variáveis. Não sei se eu respondi também. Sim, perfeito. Obrigada. Mais alguma pergunta? Não, né? Acho que o bom é assim, é a interação, né? Entre... É muito ruim ficar sozinho, falando sozinho. Uma coisa que você não respondeu, que a Priscila perguntou se como corretora de imóveis e casada vale mais a pena ter LLC. Mas em que sentido? Para proteger os bens do seu marido? Queria que ela elaborasse um pouco qual é a intenção dela, qual o goal dessa pergunta. Vamos dizer assim também, Bruna, por exemplo, risco, fez uma sociedade, como ela falou, vou abrir uma LLC. Se você falou que abrir é simples, fechar. Quando você tem uma LLC, você quer fechar, não quer mais, quais são as implicações que você tem em ter essa LLC com relação ao teu sócio, o fechamento? A Priscila falou com relação à economia de imposto, se é mais barato ela abrir uma LLC ou outras categorias. E aí, Júlia, o que é que você acha? Um single member LLC? No caso dela, como ela é só um real estate, ela não precisa fazer nada. Eu não recomendo fazer nenhuma LLC. A não ser que ela compre e venda properties, ela vai ter que ter uma licença exclusiva para isso, não uma licença de... Né? Então, aí ela abriria uma empresa para poder comprar e vender properties. Mas se ela é somente um realtor, não precisa fazer nada em especial. Mas do lado jurídico eu recomendo abrir a LLC.
Às vezes, eu tenho realtors que ganham muito, mas tem realtors que não ganham muito. Não há tanta necessidade. É muito importante você sempre ter um liability insurance. Assim, quando é uma coisa menor, né? Eu não sei, mas fica a critério de cada pessoa, né? Mas abrir e fechar uma empresa no Texas, em qualquer parte dos Estados Unidos, é muito fácil. O único lugar um pouco mais complicado é Nova York, porque você tem que publicar nos jornais lá, você tem que estar lá. Então, quando eu abro empresa nos Estados Unidos, eu evito um pouco Nova York só porque é um pouco mais complicado, mas fora isso, é basicamente super fácil abrir e fechar uma empresa. E se você não reportar o seu Franchise Tax and Information Report, eles fazem um forfeit da sua empresa. Então, é isso. Só para acrescentar rapidamente, rapidinho só, em relação ao insurance, tem que se informar bem, porque às vezes o insurance, eu, por exemplo, tentei fazer insurance para minha empresa, e é um ramo que ninguém basicamente faz, então não tem insurance. Então, dependendo do ramo que é o business de vocês, às vezes não tem essa opção, tá? Então, só para... Sei que não tem nada a ver, mas... Ótimo ponto. Às vezes não é fácil, não. Eu concordo. Não é fácil, mas consegue. Eu achei um ótimo ponto, porque é justamente isso. Eu volto de novo para a parte jurídica. Você tem que ser extra careful, porque você não sabe o que vai acontecer no futuro. Você tem um LLC, hoje você pode ser pequeno, hoje você não pode ter nada. Mas vamos dizer que você vende uma casa que esteja cheia de problemas e o comprador consiga entrar com litígio contra você e você não tem a LLC formada. E aí? A única coisa que eu acho que muitos realtors, eles normalmente trabalham para uma grande empresa. Então, claro, eles são culpados legalmente, mas a empresa é a maior responsável. A não ser que seja um realtor independent. Mas eu tenho vários realtors na Califórnia que ganham muito dinheiro e todos eles fazem no Schedule C. Eles não têm nenhuma LLC. Por quê? Porque eles trabalham para grandes empresas que compram e vendem propriedades. Então, normalmente a responsabilidade não é deles, é da empresa. Eu não sei, eu vejo tanta gente filing bankruptcy que eu não take it for granted. Mas não. É isso. Vamos lá. Tem mais alguma coisa que não foi respondida com relação a isso? Não. Não, beleza. Então, voltando aqui a um ponto que a gente falou no princípio, né? Que foi... Uma última pergunta aqui que a Cris colocou. Se a pessoa tem uma empresa no Texas, pode atender outros estados, que nem a Cris, é prestadora de serviço. Eu sou prestadora de serviços. Nada impede eu ter uma empresa aqui e atender outros estados, né? Sim. Outra coisa também não sei se as pessoas fazem isso, principalmente agora com esse negócio online, que você atende em qualquer lugar do mundo e tal. Se você vai abrir uma empresa, você tem que abrir no estado que você mora, ou as pessoas veem, tipo assim, aonde vai ser melhor a questão tributária, onde eu vou economizar mais e abrem em outro estado? Sim, você não precisa morar no estado para incorporar uma empresa. Uhum. Né? Então, como eu falei lá no princípio, né? O ponto todo de você ser responsável em registrar uma empresa em certo estado e ter que pagar ou imposto estadual de renda, ou ter que pagar o Sales and Use Tax, né, imposto, ou pagar o Franchise Tax, depende muito do nexo. E se você está fazendo negócios nesse estado. Então, eu vou dar um exemplo. Para quem não sabe, eu sou advogada da Tramontina, né? Então, vou dar um exemplo para vocês, porque eu acho que muita coisa que eles fazem tem a ver com a venda de serviço e de produtos que muitas empresas pequenas fazem também. Você tem uma entidade formada aqui no Texas. Primeiro de tudo, como você é formada aqui no Texas, você vai ter o dever de
como você está fazendo negócio aqui, você tem empregados aqui no Texas, você conduz business aqui no Texas, você vai ter que ter no caso, uma licença para coletar sales e use tax, e você vai ter que ter também, vai ter que reportar o franchise tax, né, para o governo do Texas. Mas você vende os seus produtos pela Amazon, você vende os seus produtos na Wayfair, você vende os seus produtos no eBay, né? Ele está no stream of commerce, que a gente chama. Ele está no stream do commerce, né? Está dentro aqui. No riozinho do commerce, esse produto está passando. Cada estado tem uma regra diferente para se você precisa registrar a empresa no Secretary of State do estado. Então, geralmente, o que é mais importante saber é se você está fazendo business no estado, se você só é permitido a fazer negócios nesse estado se você registra a empresa. Geralmente, você registra como uma foreign entity, né? Você não forma, por exemplo, uma empresa nova. Você diz, eu sou uma empresa do Texas que estou fazendo business em Delaware, que estou fazendo business em Nova York, que estou fazendo business em New Jersey. Só que, quando você registra essa empresa ou quando você está fazendo negócios nesse estado, registra no estado, então você está fazendo negócios no estado, você também vai ter que checar se você também precisa coletar Sales and Use Tax, né, que é o imposto sobre venda. Se você vai ser responsável também para file esse franchise tax. E pode ser até também que você precise pagar imposto de renda estadual. Então, assim, cada estado tem sua regra diferenciada. Hoje, existe, na verdade, muitas coisas da questão do Sales and Use Tax, eles mudaram depois de uma lawsuit chamada da Wayfair, né? Foi um lawsuit do Wayfair, na verdade. Então, agora, dependendo do volume de vendas que você tenha no estado, você vai ter que coletar imposto sobre a venda desses produtos ou serviços no estado específico. Tem estados que mesmo que você não venda o produto ou não faça serviço no estado, mas você tem alguma conexão, por exemplo, você tem um empregado nesse estado, você tem um independent contractor que ele seja exclusivo seu nesse estado. Por exemplo, Missouri, eu acho que foi um que eu estive fazer a pesquisa, se você tem um independent contractor, mas esse, por exemplo, você tem um marketing manager, um sales manager, um sales associate nesse estado, ele é exclusivo para você, pode ser que isso faça com que você tenha nexo com esse estado. Então, o mais importante é o estado, né, é uma sovereignty que vai querer se beneficiar desse business que você está conduzindo. Então, os fatores, de novo, a serem ponderados, fatores a serem considerados. Primeiro, se o Secretary of State daquele estado, que é o governo, ele precise com que você ou então requeira que você faça um registro dessa empresa como foreign entity para conduzir business no estado, primeiro. Segundo, se você precisa reportar franchise tax nesse estado, porque você está conduzindo business nesse estado. E o terceiro, se você precisa coletar Sales and Use Tax pelo serviço, pelo produto, ou então se você não tiver somente pelo nexo que você tem com o estado. E o quarto é se você vai precisar reportar imposto de renda estadual, né? Dependendo do nexo que você tenha com o estado. Então, as palavras-chave são nexo e fazendo negócios, doing business no estado. Tá? Alguma pergunta com relação a isso que eu falei? Não. Então, geralmente, se você tem uma empresa, um produto que você vende muito, geralmente existem softwares no mercado, empresas que fazem a prestação de serviço para coleta de imposto em estado. Tá? Existe, por exemplo, um software que a gente usa muito, que é o Avalara. A gente coloca todas as vendas nesse software e ele vai dizer para a gente quanto a gente tem que coletar por estado, né? De acordo com esse ponto que eu falei do nexo. Porque, como eu dei o exemplo da Tramontina, eu vou vender tantas panelas para a Califórnia, tantas garfos para o Alasca.
quanto é que eu tenho que coletar de imposto naquele estado. Imposto de sales and use tax, eu tenho que registrar aquela empresa para fazer business. Então, geralmente, quanto mais lugares que você venda, mais complexo a rede corporativa vai se tornar. Corporativa, eu falo no sentido de pessoa jurídica. Então, você precisa de um advogado para te orientar no que você vai ser responsável. E aí, de novo, gente, não estou falando nada de imposto de renda federal aqui, não estou falando nada disso. É somente proteção jurídica. E o que você é responsável para fazer, qual é o seu compliance. Porque, como a Julie falou, se você não é compliant, se você não está de acordo com a lei, as penalidades a nível estadual podem ser substanciais. Ok. E aqui eu acho que uma consideração muito importante, né, quando você tem um negócio, é melhor eu ter um empregado ou é melhor eu ter um independent contractor, né, para prestar serviço para mim? Aqui o estado do Texas, né, é um estado muito liberal com relação às relações entre empregado e empregador. Não é tão, eu diria que nem é preto no branco, na verdade, mas é tão complicada como é no Brasil. Não existem muitos direitos que o empregado tem que ele possa pedir para o empregador, né? Não existe tanto poder de benefícios que o empregado pode tirar do empregador nesse sentido. Quando você tem um empregado, né, na sua folha de pagamento, você vai ter que coletar 7,25% do salário que você paga para ele em Social Security e Medicare Taxes, né? Que é imposto que você vai passar direto para o Social Security. E como a Julie falou, o que é importante essa coleta de imposto? Porque no futuro essa pessoa vai poder se aposentar e vai poder receber o plano de saúde do governo, e aí dependendo, claro, se você é cidadão, se você já é residente há 5 anos e tem a idade para pedir o plano de saúde do governo. Segunda coisa que você é responsável por fazer como empregador é você vai ter que confirmar se essa pessoa que vai trabalhar com você, ela tem permissão de trabalho. Existe um formulário chamado I-9, que todo empregador ele tem que pedir que o empregado, no caso, assine dentro de 72 horas que comece o emprego com esse empregador. E o empregador ele é responsável, né, em verificar documentos para ter certeza que a pessoa pode trabalhar nos Estados Unidos. Tem que parecer verídico, eles têm que assinar esse documento, porque no caso se tiver uma auditoria do Departamento do Trabalho ou da própria imigração, ter certeza que esse empregador não está empregando trabalhadores ilegais, né? Quando vocês veem aí nos news, né, vários departamentos de trabalho, ICE, fazendo raid nas empresas, é justamente para verificar essa documentação. Se o empregador ele fez o trabalho de casa e verificou se aquele funcionário ele tem autorização para trabalhar ou não. Além disso, quando você é empregador, você paga seguro, no caso, alíquota, uma taxa de seguro-desemprego. Aqui no caso do Texas, é o Texas Workforce Commission, né? Então, um exemplo clássico agora, durante a pandemia, que todo mundo estava pedindo seguro-desemprego, as empresas, quanto mais empregados, né, ou ex-funcionários, eles pedem seguro-desemprego para o Estado, maior vai ser a alíquota, a taxa, que a empresa vai ter que pagar para o Estado do Texas, né? Porque existem muitas pessoas perdendo o emprego e pedindo seguro-desemprego, nesse caso, e vai tirar dos cofres públicos, né? Então, esse seguro-desemprego, você como empregador, você vai ser responsável por pagar. E aí, claro, dependendo do número de pessoas que peçam seguro-desemprego, vai ter uma alíquota maior do quanto que você vai ter que pagar para o governo. E quando você tem autônomo, empregados autônomos, você não vai ter que coletar essa taxa de Social Security Medicare. Porque lembra quando a gente falou lá no princípio que essas pessoas, ou solo proprietor, ou uma pessoa que você contrata uma empresa, os prestadores de serviços, você vai emitir, dependendo de um valor que você pague pelo serviço,
você vai emitir um 1099 no final do ano para aquela pessoa, e aquela pessoa vai ter que reportar o ganho, né, pro IRS de quanto ganhou, e esse valor vai ter a alíquota em cima no caso, o valor total de 14,25, que vai ser 100% de responsabilidade do indivíduo. Agora, esse valor você pode pagar, né, durante o ano. Na verdade, eu acho que a cada quarter você paga um valor específico diretamente já para o Social Security. Você não precisa verificar se essa pessoa tem ou não permissão para trabalhar, né? Essa pessoa pode trabalhar, por exemplo, você vê muitas pessoas ilegais trabalhando em landscaping, babysitting, justamente por isso, porque você não precisa verificar o employment dessa pessoa ou não. Aqui nos Estados Unidos não existe, nos Estados Unidos não, desculpa, aqui no Texas, porque eu não posso falar pelos outros estados, mas aqui no Texas não existe esse conceito de que existe no Brasil, que se você tiver com um trabalhador dentro da sua casa, um trabalhador no seu business por um certo período de tempo, ele vai ser considerado o seu empregado de qualquer maneira. E você vai ter que pagar alguns certos benefícios que são requeridos por lei. Então, o autônomo, ele tem essa vantagem de você não ter vários tipos de obrigações, tá? E você pode usar, né, de novo, tanto com o empregado quanto com o autônomo, você pode usar o que você paga para essas pessoas como despesas do seu business, e serem esses valores, eles vão diminuir o que é o seu taxable Desculpa, income, né? Bruna. Sim, só que quando você paga uma pessoa mais de $600 no ano, sim, você emite um 10,99 até o dia 31 de janeiro do ano seguinte. Mas qualquer pessoa que você for pagar por qualquer serviço, quando vier trabalhar para você, você precisa exigir que essa pessoa preencha o W-9. Não importa se ela tem social ou ITIN, mas ela tem que preencher o nome dela, o número do social ou ITIN e o endereço completo. O nome também tem que ser completo. Por quê? Porque quando você faz o seu income taxes, como um sole proprietor, seja lá que for, que vai no Schedule C, né? O autônomo, como você diz aqui, que nada mais é do que um sole proprietor. Se você colocar que você pagou, vamos supor, 2.000 e você é auditado e você não emitiu um 10,99 para essa pessoa até o dia 31 de janeiro, esses 2.000 que você pagou não vão ser considerados despesas. Eles vão para income, porque você não emitiu o 10,99. Então, lembrem-se, antes de pagarem qualquer pessoa, sempre solicitem um W-9. Não importa se a pessoa tem ITIN ou Social Security, mas dê uma olhadinha, porque muita gente coloca qualquer número. Então, é sempre recomendável que você faça uma cópia da Driver's License e do ITIN ou Social Security da pessoa. Mas isso é independente do valor ou é só acima de $600? Vamos supor que se você pagar mais de $600 para qualquer pessoa que venha cortar a grama na sua casa, limpar a sua casa, te ajudar no seu escritório, como eu sempre uso, eu faço um contrato de prestação de serviço que eu não sou besta, mas eu pago através de R$10,99. Então, se eu sei que vai ser acima de $600, sim, você tem que exigir um W-9 antes de você pagar a pessoa. $600 no mês ou no ano? No ano. Nossa, eu tenho uma pergunta para a Bruna relacionada à liability, falando um pouco da questão jurídica. Quando a gente está falando de autônomo, vamos supor então que eu tenho uma babysitter que trabalha aqui todo mês, e ela se machuca, por exemplo. Ela poderia, então, eu sou liable, porque ela poderia me fazer um lawsuit e eu não tenho insurance, porque eu não tenho relação de trabalho. Isso é possível ou eu estou falando alguma besteira? É possível, porque isso, na verdade, ele vai para a questão
de você, é qualquer pessoa que vai para sua casa. Por exemplo, você chama um grupo de amigos para ir para sua piscina, tá? E acontece um acidente dentro dessa piscina, eles podem suar você. Então não é a questão dela ser babysitter, é porque ela é uma invitee da sua casa. Então isso é outro conceito, na verdade, que não tem muito a ver com a questão de abertura de empresas, com a relação de trabalho. Tem mais a ver com quem você convidou para a sua casa para estar na sua casa. Qualquer pessoa que pisa o pé na sua casa, você tem uma responsabilidade de manter essa pessoa safe na sua casa. Perfeito. É por isso que é interessante ter o seguro e todas as outras coisas. Por isso que muitas pessoas falam, quando você tem uma piscina na casa, quando você tem um trampolim, sempre aumenta o liability, a sua liability. É muito engraçado, por exemplo, que no Law School, a gente aprende, por exemplo, se você tem um animal, você tem um cachorro, e esse cachorro, ele morde alguém, né? Aqui não existe passar a mão na cabeça e ver o que vai acontecer, não. O seu vizinho americano, ele vai suar você, porque ele foi mordido e ele teve que ir para o hospital. Né? Se você está dirigindo o carro e acontece um acidente no carro, você é liable, porque você estava dirigindo o carro pelo que aconteceu com as pessoas que estavam dentro do carro com você. Então, essa questão do liability é mais com relação a quem você invite para a sua casa. Então, isso tem mais a ver com personal injury e so forth. E aí, quando você tem empregados, aí já é outra coisa. Aí, geralmente, vai para o workers' compensation. Porque as empresas, elas compram o insurance do worker compensation. E aí, o worker compensation é justamente essa insurance para cobrir acidente de trabalho. Entendi. Mas então, tu não tem responsabilidade se eu contrato uma pessoa que é autônoma, babysitter, dei um exemplo, né? Não, ou ela tem o insurance dela próprio, ou então ela vai atrás de você e fala, foi um acidente que eu tive na casa dela porque, por exemplo, o chão estava molhado, ela não me avisou. Uhum. Não, mas eu digo mais por uma questão, tipo assim, vamos supor, a imigração bate na minha porta. Eu tenho uma responsabilidade nisso, porque eu não pedi, né, prova, ela também não me deu, só para entender isso. É o que eu falei aqui. Quando é autônomo, você não tem a obrigação de saber qual o status legal dessa pessoa. Você não tem. Você nem. Eu recomendo nem conversar sobre isso, porque não é requerido por lei. Ponto final. É isso que eu queria saber. É aquela coisa, don't ask, don't say. Right, yeah. Não, nada a ver. Então, assim, se você... E eu já não sei, por exemplo, assim, se você quer ajudar muito a pessoa, aí você pode contratar com W2, se você quer dar benefício. Aqui você tem empresas que você não precisa dar... não precisa fornecer uma porcentagem de 401k, você não precisa dar plano de saúde. Então, existem alguns benefícios que nem são mandatórios para os empregadores darem, mas essa questão do imposto de Social Security, Medicare, e ter certeza que a pessoa tem Work Authorization e pagar imposto de unemployment são alguns dos, eu diria, malefícios que você tem empregados, né? Mas também existem os benefícios, que seriam a lealdade, que é a questão de você deduzir despesas, né? Existem também os benefícios, mas se você é um small business, geralmente eu não vejo a necessidade de você colocar pessoas no seu payroll, né? E a gente essa questão do autônomo vai muito de mãos dadas com um contrato de prestação de serviços, né? Eu conversei muito com a Kátia sobre isso, ela falou, Bruna, isso é muito importante, suma importância, todo mundo pergunta como é que tem que escrever o contrato de prestação de serviço, o que é que tem que ter, por que é importante. De novo, o contrato de prestação de serviço nada mais é do que um contrato, né? Um agreement entre duas partes, que não tem uma sociedade, essas pessoas não têm sociedade, mas elas querem ter certeza que se houver qualquer tipo de problema, né, esse contrato ele vai regir como esse problema vai ser solucionado, né? O mais importante
de tudo. Primeiro, o contrato. Todo contrato, para ser válido, ele tem que ter consideration. E o que é consideration? É ter uma barganha entre as duas partes. Uma pessoa vai prestar serviço ou fornecer um produto e a outra pessoa vai pagar por esse serviço ou esse produto. Essa é a barganha do contrato. Os contratos, geralmente, eles têm um tempo de duração, né? Você pode fazer um contrato com tempo de duração e todo tipo de relação relação de serviço, nesse caso que seja por mais de um ano, obrigatoriamente tem que ter um contrato, tá, gente? Contratos de menos de um ano não necessariamente é requerido, mas, de novo, é sempre recomendado ter um contrato. Então, essas relações que duram mais de um ano, se você quiser se proteger regardless, né, do tempo do contrato, vai ter que ter esse tempo determinado no contrato. E ele pode ter um tempo determinado que pode renovar automaticamente, dependendo do notice, né, que a parte tem que dar para a outra para terminar o contrato. O segundo ponto que o contrato tem é qual é o scope desse trabalho. O que é que está incluído nesse trabalho, né? Então, muito importante, quando vocês fizerem um contrato de, por exemplo, prestação de consultoria, prestação, vamos dizer, você vai confeccionar um bolo, vai fazer uma festa. Time is of essence, que eles chamam, né? Time is of essence. Então, você tem um customer que você quer satisfazer e, ao mesmo tempo, você tem que estar 100% de acordo com o que o contrato diz, né? O que é que vocês falaram no contrato. Scope, tempo, consideration, preço. Você pode ter até, por exemplo, um addendum que você tem um schedule de pricing, né? Você pode fazer isso. Confidencialidade, né? Quais são as informações que estão protegidas nessa relação entre as duas partes? Se existir um conflito, como é que esse conflito vai ser resolvido? Vai ser arbitragem, vai ser mediation, vai ter que ir para a corte. Se for para a corte, ou então se for mediation, arbitration, qual é a lei que vai regir essa solução desse problema, né? Terceiro ponto, dependendo do tipo de serviço que você preste, muitos contratantes, eles querem ter certeza que você tem uma insurance, um liability insurance. Por exemplo, eu tenho muitos clientes que são empresas públicas multinacionais. Primeira coisa que eles me pedem é: Bruna, cadê o seu liability insurance para cobrir 5 milhões de malpractice seu? Porque, como profissionais, aqui nos Estados Unidos, principalmente, a gente é altamente regulado. Então, qualquer erro que você cometa pode gerar milhões, né, ou thousands, ou hundreds de prejuízo para a pessoa que contrata você. Então, muitos contratos pedem, né, e aí eu não sei, dependendo do tipo de serviço que você faça, que você requer esse contrato de malpractice com a outra parte do contrato. Na verdade, é um liability, né? É um seguro de liability. Muitos contratos, quando você vai receber funcionários, né, dessa empresa que você é a outra parte do contrato na sua empresa, eles têm uma cláusula específica sobre essas pessoas que estão vindo para a minha empresa são seus empregados e a gente tem uma relação de independent contractor, justamente por isso, por essas liabilities que o empregador teria no caso de um empregado. Então, o que quer dizer? Olha, você tem o seu funcionário aqui na minha empresa. Então, ele está aqui, fisicamente presente, eu vou tentar ao máximo que não tenha um acidente de trabalho. E se houver um acidente de trabalho, a minha Workers' Compensation vai cobrir esse acidente. Muitas Workers' Compensation, eles cobrem os acidentes de independent contractor no seu estabelecimento, mas existem outras que não. Terceiro ponto, indenificação. E o que quer dizer isso? Se eu estou prestando um serviço, vamos dizer, deixa eu pegar um exemplo aqui. Eu vendo brigadeiro
E aí uma pessoa, eu vendo brigadeiro, uma pessoa comprou brigadeiro de mim para uma festa da filha dela. Na festa da filha dela, alguém come o brigadeiro e passa mal. Aí essa minha convidada da minha festa, ela vai entrar com um processo contra a dona da festa, e a dona da festa vai dizer, ah, mas o brigadeiro não foi eu que fiz, foi a Bruna. Então, no nosso contrato, vai ter uma cláusula que fala, a Bruna vai ter que me defender desse processo que entraram contra mim por conta de um produto que ela me forneceu. Então, essa é a identificação, né? Então, esses são os pontos principais de um contrato. E aí, dependendo do tipo, de novo, de serviço, de produto que você tem também a cláusula de intellectual property, né? Que fala o seguinte, vamos dizer que você desenvolve um software. Você está desenvolvendo, você é uma empresa de software, você está desenvolvendo software para uma empresa. Geralmente, o intellectual property fala, olha, eu que tenho knowledge, eu que tenho conhecimento desse software, mas como é um serviço que você está pagando para eu fazer, a propriedade intelectual vai passar para você, contratante. Apesar, então, estou dizendo, eu estou lavando minhas mãos e eu não vou pedir nenhum tipo de proteção para essa propriedade intelectual, mesmo que tenha sido eu que tenha feito, porque você me contratou para eu gerar esse serviço para você, ou esse produto. Tá? Alguma pergunta específica sobre Service Agreement? Que esse é um tópico muito importante. E assim, existem vários templates online, existe o LegalZoom, dependendo do tipo de serviço ou produto que você venda, pode ser que não precise ser nem um pouco complexo, né? Então, existem muitas opções online de graça que você pode pegar templates, né? Agora, se você estiver vendendo um serviço mais sofisticado, é sempre bom você conversar com o advogado para tailor, né? Para fazer, no caso, a adaptação desse contrato para você. Não, então tá. E aí a gente vai passar agora para o seguro, né? Que a Julie falou no princípio, que cubra negligência profissional. Aqui nos Estados Unidos, essa questão de litigation, de de negociação, é algo muito mais amedrontador que no Brasil, porque aqui essas lawsuits podem gerar milhões e milhões para ambas as partes, né? E vocês sabem que os FIIs dos advogados aqui nos Estados Unidos são muito altos. Tem muitos advogados que vivem disso, né? Na verdade, as pessoas companhias que não estejam, por exemplo, de acordo com a lei 100% para tentar algum tipo de benefício. Então, o seguro, ele nada mais é do que essa proteção financeira, né? Para você. Então, vamos dizer que você é um contador, você é um advogado, médico, você é um counselor, psicólogo. Todas essas pessoas, vamos dizer que você presta o serviço para gente que não queira que você tenha um malpractice insurance. Você pode muito bem viver sem um malpractice insurance, mas pode ser que um dia, sem você ter essa malpractice insurance, todos os seus savings, tudo que você salvou durante toda a sua vida, você vai ter que usar para pagar um litígio de um dos seus clientes, né? Então, é muito importante esse seguro para proteção de negligência, né? Você pode negligenciar, você pode cometer um malpractice e esse seguro vai proteger você. E aí, como eu não sei quem foi que falou, que era a realtor, que ela falou que tentou encontrar seguro e que foi muito difícil encontrar seguro para o tipo de profissão dela, né? E aí, de novo, dependendo do risco da profissão, claro que muitas companhias de seguro não vão querer cobrir, né? Por que eu vou querer ter vou querer ter um prejuízo? As companhias de insurance estão aí para ganhar dinheiro. Então, quanto mais responsável você seja, dependendo do quanto seja o seu revenue, e aí vai diminuir a alíquota ou não, aumentar o seu premium que você tem que pagar ou não, para ser coberto pela insurance. Mas assim, pelo menos de advogado, é muito comum os advogados terem malpractice insurance e os médicos também. Geralmente os médicos, como eles trabalham para hospital, a maioria das vezes, ou clínicas, essas clínicas já têm um malpractice insurance para eles. Mas se você é um indivíduo, se você presta qualquer tipo de consultoria
eu diria que é muito importante você ter esse seguro de malpractice profissional, né? O mais importante. Se for uma venda de produto, também você pode procurar uma insurance que cubra, no caso, qualquer tipo de danificação do produto, né? Bruna, Alguma pergunta? Sim. Só uma outra pergunta. Independente de ter seguro ou não, mas vamos supor que eu tenha $1 milhão na minha savings, e alguém me processa. Eu, nesse caso, se tá como pessoa física, eu não sou liable, correto? Eles não vão dizer, tu como pessoa física tem 1 milhão, alguém te processou, em relação ao teu business, tu tem que pagar da tua personal checking. Se você tiver o teu business separate, tiver um LLC, uma aí corporation, não, né? Aí não. Aí você vai mostrar, tá. meu business é o meu business, you don't touch me. Eu tô protected, né? É como se fosse um umbrella, assim, você tá protegida. Então, por isso que eu falei, mesmo que você seja um mom and pop shop, a questão da pessoa jurídica é muito importante. É muito importante, porque você se protege. Você está num país que legal fees, attorneys fees, tudo é muito, a proporção é muito maior do que no Brasil. Você não vê, por exemplo, o número de lawsuits que acabam indo para trial é uma porcentagem minúscula, porque todos os advogados tentam fazer um negotiation. Não sei se vocês sabem, mas aqui nos Estados Unidos, juiz, promotor, defensor público tem condado que nem tem defensor público, mas são profissões que são baseadas em eleições do povo. Então, quando você vai lá votar para presidente, você está votando para o juiz. Quando você contrata, você vota para o District Attorney, o District Attorney está contratando vários advogados que acabaram de sair do Law School. Então, assim, a maioria dessas pessoas, elas têm que fazer campanha política para entrar no posto jurídico. Então, a maioria desses juízes, eles têm várias relações com os advogados que trabalham com isso especificamente. Então, é meio que um business entre eles. Então, assim, os advogados chegam, olha, eu sei, né, o meu opponent, ele é um advogado que deu muito dinheiro para a campanha do juiz que está overseeing o nosso caso. Então, é muito melhor a gente entrar numa negociação do que ir para trial, porque no trial, se você tiver um trial by jury, você está usando, no caso, o fator surpresa das pessoas do que vão achar do seu caso ou não. Se for um trial by judge, é pior ainda, porque você tem um juiz que não vai favorecer o seu caso, porque a outra parte, o outro advogado, deu dinheiro para a campanha dele. Então, assim, eu acho que tem vários fatores que você não pode take it for granted, e abrir a empresa é, sim, uma proteção jurídica muito importante. Tá? Próximo slide. Aconteceu alguma coisa aqui, Kátia. Será que travou? Eu estou te escutando. O meu slide travou de alguma maneira. Você pode tirar o sharing e pôr de novo, se você achar que está travado. Eu não estou conseguindo nem abrir o meu cursor do mouse. Peraí, então eu vou fazer assim. Eu vou tirar o teu sharing. Tá. E daí você coloca de volta. Vê se consegue. Tá me ouvindo, Bruna? Tô ouvindo. É alguma coisa com o meu cursor mesmo, peraí. Acho que eu voltei. Gente, vocês vão passar a noite comigo aqui, Aí dá meia-noite a gente falando aqui. Peraí. Tô entrando. Mas é uma oportunidade da gente ter um conteúdo diferenciado, né? Hoje é um pouquinho mais longo, teve 2, 3 que precisaram sair, passou um pouquinho do horário, mas hoje... Que bom que tá todo mundo ficando aí. Exatamente. Como a adesão tá boa e eu sei que todo mundo ficou, a gente hoje dá prioridade para o conteúdo da Bruna, para as dúvidas de vocês e deixa
esse breakout no network, para não estender muito, a gente deixa para o próximo. Até porque semana que vem tem um evento de network. Pode adicionar aí, Kátia. Pode colocar de novo para share. Eu consegui. Eu não consigo. Eu tenho que pedir? Não, você que tem que share. Você é co-host? Ah, ok. Peraí. Ok, share screen. Isso. Ok. Então, aqui eu coloquei alguns websites, né, que são interessantes para vocês verem mais informações sobre como abrir empresa, que é esse primeiro, que é o Texas Secretary of State. Lá tem todas as informações, né, de como abrir empresa, quais os documentos tem que enviar, quais são os valores. O segundo é o site do Controller, que tem informações sobre o Franchise Tax, tem informações sobre o Sales Tax. O terceiro é informação sobre o W2, né, que é o documento que você tem que emitir para o seu empregado no final do ano com os ganhos, né, o que você pagou de Social Security, Medicare. E o terceiro é informação sobre o documento 1099, que você tem que emitir para os prestadores de serviço, tá? E aqui é um pouco de mim, né? Para quem não me conhece, eu nem comecei a palestra falando para não ficar boring, mas eu moro aqui nos Estados Unidos há 15 anos. Eu fui para a Law School aqui em Houston. Sou licenciada pelos estados do Texas e Nova York e tenho a minha especialidade Direito Empresarial e Direito Empresarial e Migratório. Trabalho para a Tramontina hoje e para o Consulado Brasileiro em Houston e tenho a minha própria law firm, que é o Immigration Nationalist Law Group PLLC. Então, tá vendo? Eu tenho uma Professional Liability Company. Eu queria terminar aqui com essa frase que eu peguei do Greg Abbott sobre como fazer negócio no Texas, né? We want businesses to come into the state of Texas. We want fewer regulations, lower taxes, and we want to make it easier for businesses to be able to succeed because we understand something in Texas that it seems like some other states do not. And that is when your business succeeds in Texas, we as a state succeed. Então, não só você pessoalmente vai ter sucesso no Texas, mas o Texas vai ter sucesso por causa de você. Então, pouca regulação, baixas taxas, e vem abrir seu negócio no Texas. Legal, Bruna. Para gente que é empresária no Brasil, né? Eu que tenho empresa no Brasil há mais de 15 anos, tenho 100 pessoas aí entre colaboradores autônomos e funcionários registrados, e a gente vê a burocracia que é no Brasil e o quanto a gente sofre com relação à legislação, né? Que é totalmente favorável ao empregado. Nossa, eu já eu ainda faço parte de sindicatos que regulamentam algumas relações de trabalho para favorecer a aprovação de convenção coletiva de alguns determinados profissionais, porque senão as leis são tão criteriosas que inviabilizam algumas operações, e por isso que algumas empresas fecham e outras acabam nem abrindo, né, quando vão se informar. E no primeiro momento parece tudo muito complexo, porque para a gente é novidade, e é o que eu sinto isso de alguns brasileiros quando eles vêm empreender nos Estados Unidos, eles têm medo do desconhecido, né? Mas é muito mais simples do que a gente imagina, e por mais que algumas nomenclaturas não sejam familiares a nós, eu acho que tudo é uma questão de adaptação e a gente sair da nossa zona de conforto e procurar encontrar um propósito, contribuir com o Estado, né? E deixar um legado, seja onde a gente estiver. Então, eu te agradeço por compartilhar esse conhecimento com a gente. A Bruna está há dias aí elaborando material. A Júlia também acabou, né, dando uma participação que, de alguma forma, deixou o conteúdo mais completo, pôde sanar algumas dúvidas. Então, a gente só tem a agradecer, porque não é todo dia que a gente tem a oportunidade de estar com uma profissional aí como a Bruna, né, com toda a bagagem que ela tem,
num encontro mais íntimo e podendo ter acesso a todo esse conhecimento. O pessoal está perguntando aqui, até seria interessante você falar, Bruna, se alguém quer abrir uma empresa, a pessoa pode, assim, pelo que eu entendo, pode abrir sozinha, né, no site, mas se quiser um assessoramento legal, se quiser uma revisão de contratos, se quiser uma consulta com você, né, seria legal você, de repente, fazer uma tabela diferente até para o pessoal aqui da associação, né, para quem assistiu essa palestra, às vezes a pessoa quer uma consultoria, então fique à vontade também para falar sobre isso, ou para passar informação posterior também, se você quiser. Claro, claro. A gente pode montar uma tabela e depois eu passo para vocês e aí vocês podem compartilhar para quem estiver interessada, Tati. E uma coisa só que eu queria fazer um adendo depois que você falou sobre a questão das uniões, né, no Brasil, das associações, não sei nem se é isso, mas fala em português, mas sindicatos que a gente sindicatos, né? Sindicatos, aqui a gente chama union. Aqui quase não existe union, né? Nos Estados Unidos, quase não existe. E aí os estados que têm union, geralmente os impostos aumentam justamente porque você tem que financiar nessas unions. Mas isso é muito interessante, porque as pessoas são livres aqui para conduzir o business da maneira que elas querem. Uma outra pergunta, assim, rapidamente, Bruna, eu vi que a Júlia até respondeu, mas alguém perguntou, né? Talvez a Júlia tenha respondido no âmbito contábil, mas é legal a gente ter a sua orientação com relação a questões legais. De qual faturamento que é interessante abrir uma empresa? Bom, como você é advogado, e pelo que você falou e pelo que eu conheço do âmbito jurídico, né? Porque eu também sou empresária e eu sei muito bem como é essa relação com o advogado e com o contador, né? Eu imagino que você vai dizer que a partir do momento que a pessoa presta o serviço, ela tem que estar protegida com uma empresa. Eu diria, montou a empresa, não fez nem serviço ainda, abre a sua empresa. Pois é, eu sei, os advogados... Esse é o meu ponto de vista. Por exemplo, se a empresa não tem faturamento, a pessoa teve essa boa fé, essa boa intenção, não, eu quero abrir uma empresa, ainda não estou operando, mas estou com a intenção, se aparecer eu já quero estar 100% formalizada. E a empresa não tem faturamento. E aí? Ela tem que pagar imposto? Não, ela paga só sobre a receita, né? Mas ela tem o que ela tem de obrigatoriedade para pagar? Ela vai ter que reportar, né, o franchise tax, mas aqui no Texas vai ser 0. E fora isso, como vai ter 0 de income no imposto de renda, eu acredito... Franchise, eu não sei se eu perdi na apresentação, mas quando eu olhei franchise, para mim tem a ver com franquia, né? Mas não é. É como se fosse o report anual para o Estado de quanto a empresa gerou. É como se fosse um imposto de renda PJ? Não é imposto de renda. Imposto de renda é o que você faz, o 1040, ou 1120, 1120S, 1065, Schedule C. É um annual report que você faz com o Estado, a nível estadual. Tá, nível estadual. Pelo que eu entendo, era patrimônio líquido, mas a Julie falou que era receita. Então... Certo, ok. Beleza. Então, quais são as implicações? O que a pessoa paga se a empresa dela não está faturando? Não paga nada, vai ter que só fazer o franchise, e aí eu não sei se tem outra coisa, Julie, que ele paga a nível de imposto, eu acho que não. Tá. Mas aí tem que pagar um contador mensal para estar reportando movimentos dessa empresa? Não, como tem 0, não vai ter o que o contador reportar, né? Não, sim, mas o contador não cobra um FII mensal? Não precisa, se você não quiser ter contador, se você não quiser ter advogado, você não precisa ter. Entendi. Tá. O que você vai ter, por exemplo, dependendo, se é uma empresa que não gera nada, você não precisa ter nenhum tipo de serviço. Agora, se é uma empresa que gera, é bom ter um bookkeeper, o CPA, para fazer a questão do Social Security, do Medicare, coletar para você, fazer o pagamento de salário, se você receber um salário, pagar o self-employment taxes. Outra coisa que as pessoas também, uma outra pergunta assim que já me falaram muito, não sei se vale a pena abrir empresa aqui quando tem ainda negócio no Brasil, porque aí o imposto triplica. Não tem empresa aqui nos Estados Unidos, porque
Tem que pagar no Brasil? Não entendi. Tem receita no Brasil e receita aqui, através de empresa. Tem empresa aqui no Brasil, a tua declaração, a tua quantidade de imposto fica muito maior? Fica, Julie? Isso eu não sei responder. A Julie saiu já, eu acho. Ela já saiu. Tá. Isso eu não sei a resposta. Então tá. Eu só tenho uma última pergunta, Bruna. Eu prometo que eu vou ficar quieta. Não, pode perguntar. Em relação, eu registrei meu business como sole proprietorship, tipo, há 7 anos atrás. Agora que eu tô sabendo mais como fazer as coisas, eu queria fazer LLC. Minha pergunta é, o meu sole proprietorship foi registrado num county aqui em Austin. Eu preciso registrar LLC em todos os counties que eu vou prestar serviço? Ou é um só e comunica para o estado inteiro? Vale LLC para o estado inteiro? É assim que funciona? É assim que funciona. Você pode até converter o seu sole proprietorship para um LLC, se você quiser. Você pode isso que eu quero. Você pode converter tipos de empresa. Porque o sole proprietorship nada mais é do que uma DBA, né? Um Doing Business as, que você pega um papel e escreve que você está fazendo business desde tal data. Você pode converter. Se você tiver, por exemplo, se você pegou um Tax ID Number para esse DBA, e você, porque é uma coisa, se você dissolve a empresa, o Tax ID não vai ser mais atrelado a essa empresa, porque você dissolveu. Então, se você quiser manter o mesmo Tax ID, você pode fazer uma conversão de tipo de entidade. Mesma coisa funciona se você tiver aberto empresa em outro estado e você queira usar o mesmo Tax ID para vir fazer business no Texas, você pode fazer a conversão aqui para o Texas. Entendi. Porque eu fiz esse formulário no County, sei lá, 7 anos atrás, eu nem lembro disso. Só sei que eu tenho o papel, que eu tenho que dar uma olhada. Então, deve ter gerado esse Tax ID, eu imagino, um número. Não, você tem que pedir no IRS. Se tu não tiver Tax ID, se não tiver o EIN, tu tá conduzindo business com o teu social. Exato, exatamente isso que eu tô fazendo. Aí tudo bem. Aí você não tem um Tax ID, doesn't matter. Entendi. Então, tu pode começar do zero. A não ser que tu já tenha... Assim, porque no teu caso não vai fazer muita diferença, como o teu social você já criou. Outra coisa também é a criação do teu credit report, né? A empresa também tem o credit report dela. Então, você, por exemplo, a empresa pode pedir empréstimo, a empresa pode emprestar dinheiro. Então, se você vai construindo a sua história de crédito com a empresa, é melhor. Então, por isso que muitas pessoas não querem se desfazer de um Tax ID e começar tudo do zero. Mas no teu caso, o teu credit é baseado 100% no teu social. Perfeito. Então, no caso, ou eu faço a conversão, ou eu posso, tipo, cancelar o sole proprietorship, começar de LLC, e aí depois disso que eu tenho que fazer esse EIN aí que tu falou. Ok. É depois que eu registrar no county, correto? Isso é uma segunda parte. Isso. Na verdade, quando você registra a empresa, você não registra a nível de condado. Você registra a nível estadual, que seria o Secretary of State. Então eles devem ter reportado isso quando eu fui no Travis County, por exemplo, e fiz o formulário. Isso aí é reportado para o Secretary of State, eu imagino. Sim, e aí você pode fazer a conversão. Entendi. É só porque eu só fiz isso, eu não fiz nada de número, então é isso que eu acho que está faltando, além de eu converter, entendi. Porque assim, se você for pedir, às vezes você vai até pedir um empréstimo no banco. Quando você tem empresa, eles gostam muito de saber qual é o crédito da empresa. Então, você vai ter um Tax ID da empresa e pode usar isso como um guarantor para o teu loan. Entendi. Uma pergunta só que eu também tenho dúvida, por exemplo, você vai fazer um contrato com alguém, você vai fazer uma sociedade, vai abrir uma LLC, né? Que é sócio, só por curiosidade, né? E, por exemplo, meu sogro teve problema com sociedade no Brasil, porque você coloca uma pessoa no teu contrato social e, no caso dele, a pessoa foi lá e adquiriu um empréstimo e ele acabou sabendo muito tempo depois. Como é que funciona isso aqui nos Estados Unidos? Então, dependendo do tipo de empresa, Kátia, se for, por exemplo, uma partnership, que no partnership não tem essa diferença entre quem é liable por what. Por exemplo, se você tem uma partnership e você deixa os dois partners sendo responsáveis para fazer decisões para a empresa, o outro partner vai ser responsável por aquela decisão.
Então, depende do tipo de sociedade que você abra, você pode limitar, por exemplo, olha, esse sócio ele pode tomar essas decisões em benefício da empresa. Ou então, para você tomar qualquer decisão, por exemplo, para pegar um empréstimo, você tem que ter a anuência de todos os sócios. Você não pode fazer sozinho. Então, por isso que é importante essa a formação do Estatuto Social, a formação do Operating Agreement, porque a lei que eu chamo a pré-definida, ela não vai ser tailored para o seu caso específico. Então, se você tem medo de um... Por exemplo, eu fui uma pessoa que tive muito problema com o sócio que eu tive. Foi muito difícil sair da sociedade. Por quê? Porque tinha muito dinheiro envolvido no business e ninguém queria largar o osso. Aí você vai ter muita dor de cabeça até sair desse negócio. Então, o muito importante é justamente esse contrato que tem no Estatuto Social ou no Operating Agreement, que aqui é bylaws, né? Então, isso vai reger isso, Kátia. Então, se por exemplo, teu sócio tivesse colocado no bylaws que para fazer qualquer tipo de empréstimo teria que ter, por exemplo, 51% dos votos dos sócios, teria que ser majoritário, aí não teria acontecido isso. Porque aí seria um ato inválido. Legal. Então tá bom, Bruna. Acho que todo mundo perguntou, algumas estão precisando sair, né? A gente tá aí mais de 2 horas. Não sei se alguém tem alguma última pergunta, fica à vontade. Eu tenho uma perguntinha. Fala, Cris. Bruna, minha pergunta é bem rápida. Na verdade, ela é mais prática do que muita informação. Eu tenho visto, meu visto me dá permissão de trabalho e tudo mais. Com isso, eu posso abrir empresa e eu mesmo trabalhar na empresa? Porque eu sei que tem alguns vistos que a pessoa pode abrir, mas não pode trabalhar na empresa. Pode trabalhar. Qual é o visto que você tem, por exemplo? É o L2. L2, pode abrir, pode com seu work permit abrir sua empresa, sem problema nenhum. Beleza. Quando eu comecei a advogar aqui, eu não tinha um green card ainda. E eu comecei o meu business, na época era um side business, com o meu work permit. Não tem problema, você não está ilegal. Não é trabalho ilegal, pode abrir. Maravilha. Bruna, muito, muito, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua dedicação em preparar todo o material para responder todas as perguntas, estar aqui com a gente nesse encontro super intimista. Eu acho que foi muito rico para todo mundo. Como eu falei, né, a gente até tinha pensado em fazer a rodada de negócio, mas como a gente se estendeu e deu prioridade a responder a dúvida de todos, vamos deixar para o próximo encontro, já que dia 29 a AME está promovendo um network gigante, que aí a gente não vai trazer palestrante, vai ser network mesmo e vai englobar todos os estados. E como tinham vários empreendedores com dúvidas de como abrir empresa, questões legais, a gente achou super prudente trazer a Bruna aqui para poder ter esse momento com a gente. Então, eu agradeço a presença de todas. É muito importante, gente, que vocês respondam o questionário. A Cris fez ali, dedicou um tempo, a gente pensou em cada pergunta para que a gente possa melhorar os próximos encontros de acordo com a necessidade de vocês, né? Quando a gente está num grupo, às vezes a gente não consegue atender a necessidade específica de um. Às vezes uma pessoa vem para o encontro, acaba sendo mais produtivo para essa pessoa num aspecto, para outra menos. Então, a gente tenta trabalhar para beneficiar o grupo de forma geral, né? E quem veio convidada e quiser se associar, é só entrar no link da AME, selecionar a região Texas, que já no dia seguinte a gente já recebe a confirmação e coloca vocês no nosso grupo de WhatsApp, tá? E sempre que vocês quiserem convidar alguém que não conheça a associação para um próximo evento, para que conheça, ou se já quiser colocar como associada de cara, vocês fiquem à vontade para enviar o nosso link, as nossas informações, e se precisar esclarecer alguma dúvida, eu estou à disposição, a Cris está à disposição, a Kathleen, a Tânia, que estão aqui na equipe com a gente. A Glênia saiu, a Mila também está na equipe, a Carla, que é proprietária do Empório Brazilian Grill and Green, também é a nossa apoiadora. Então, todos nós estamos aqui à disposição para poder contribuir com vocês. Tá certo, gente? Bruna, muito obrigada. Muito obrigada, Bruna. Muito Não, bom, eu Bruna. queria falar, obrigada a vocês, desculpa pelas interrupções, se eu não tiver respondido nada especificamente direcionado ao caso de vocês, ficou uma coisa muito superficial,
pode entrar em contato comigo. As eu vou pessoas ficar já estavam super feliz. pedindo aqui como que faz para fazer uma assessoria com você. As meninas estavam escrevendo aí, ó. Elas querem fazer já. Eu tenho meu Instagram, né, gente? Mas, Vocês Bruna, podem... pensa em alguma coisa especial aqui para a AME, para a gente poder divulgar mais forte, né? Deixar acessível assim para o grupo, para que elas possam, né, ter possam realmente dar esse passo, né, de ter uma consultoria legal, porque muitas vezes as pessoas empreendem sem ter essa informação, né? Sim. Um Não, vou pensar num fee schedule bacana. Isso, e qualquer coisa eu estou à disposição também. E se tiver interesse, gente, eu vou deixar aqui a leva na questão da imigração em si. Se tiver interesse também, fico disponível para falar sobre vistos, para falar como se legalizar. Eu acho que se for pertinente, se for a voz do povo, eu fico disponível também para isso. Sim, a gente faz um outro encontro para falar desse outro tema, né? Se for de interesse do grupo. Por isso que o questionário é muito importante, coloquem ali as observações de vocês. Tá? Então é isso, gente. Alguém quer comentar alguma coisa? Tânia, você quer falar alguma coisa? Não, muito obrigada mesmo, porque olha, as meninas, quem saiu, pediu também, eu vi que elas mandaram mensagem, se teria como disponibilizar os slides. Sim. Todo mundo... Eu vou até passar logo aqui para a Kátia, eu passo esses slides. Inclusive, Bruna, eu tomei a liberdade e gravei. Vamos ver se aqui, né? Eu não sou expert em tecnologia, mas eu vou tentar gravar e como o assunto é de bastante relevância, depois eu compartilho lá no nosso link das associadas, porque Ótimo. Já teve gente que não veio, me escreveu, eu queria tanto ter participado, mas não. Tá certo? Tem tudo a ver ótimo, com o tema, né? Tem tudo a ver com o grupo, com a AME, né? As mulheres que estão querendo empreender aqui nos Estados Unidos. Muito legal. Então é isso, gente. Olha, um beijo grande para vocês. Muito obrigada. Com Deus. E a gente vai conversando. Lembrem da pesquisa, tá certo? Manda o link da pesquisa de novo, Kátia. Manda o link no grupo lá. Eu acho que é melhor do que mandar aqui. Porque a hora que você fechar, perde o link. A Cris já mandou? Eu mandei aqui, mas eu mando lá de novo. Manda, porque a hora que acabar a reunião aqui, não dá para o pessoal entrar mais. É verdade. Tá bom? Tá bom, meninas. Boa noite, então. Um beijo, boa noite. Beijo, gente. Tchau. Obrigada. Tchau. Beijo, boa noite. Tchau, boa noite.